Seguidores de Diario Criterio, hoy desde la Feria del Libro en Corferias, ya es el cuarto día de este evento que regresa después de 3 años de no presencialidad, y tenemos hoy al escritor brasileño Tiago Ferro, autor de esta dura pero maravillosa novela llamada El padre de la niña muerta. Es una novela en la que prácticamente nos cuenta cómo la hija de Tiago muere siendo muy niña, hace 6 años, se van a cumplir ya. 8 años. 8 años, por esta época, ¿no? Un abril, y es un poco el relato, la novela es un poco el relato de ese episodio. Y bueno, y hay una serie de remembranzas a su pasado, a su infancia, a todo lo que pasó. Digamos que es una novela que también se puede marcar, si uno no quisiera encasillarla, pero ese tipo de novelas que de un tiempo para acá se denominan novelas de luto. Novelas de luto, que en Colombia tenemos 2 casos así muy marcados, que es El olvido que seremos, de Héctor Abad, pero este es sobre su padre, y uno de Piedad Bonet de hace 3 años también, que es sobre la muerte de un hijo. Digamos que hay como una línea, como una forma de exorcizar, de contar la historia para un poco aliviar la pena. ¿Por qué decide escribir esta novela? Digamos que fue una forma de exorcizar, de mitigar el dolor. ¿Es el resultado de qué? El padre de la niña muerta. Sí, yo empecé logo después de la muerte de mi hija, haciendo posts en Facebook, contando quién era ella. Porque houve uma... Bueno, antes de mais nada, desculpe por mi portunhol, pero seguimos. Muitas notícias equivocadas do motivo da morte e do que havia passado. Então, comecei a fazer posts em Facebook para contar o que havia passado. E era uma primeira forma de escrita sobre ela. Depois, eu escrevi artigo para uma revista Piauí, onde contava como havia sido os primeiros meses sem minha hija. De uma maneira extremamente objetiva, não sentimental, sem nenhuma subjetividade. A burocracia, arrumar a casa, enfim, o que havia passado. 1 ano depois, eu recebi o convite para escrever o livro e imaginei que iria, então, contar sobre um ano sem ela. Não somente 1 ou 2 meses como havia hecho. E comecei com este artículo da revista, mas percebi que faria o mesmo, porque seria a mesma forma literária. Então, conforme comecei a escrever, vieram os desejos, as memórias, tudo o que se passava ao redor, a política, a cultura, e fui pouco a pouco destruindo o diário, a forma do diário tradicional, porque me parece que o que era preciso falar sobre o que eu estava vivendo e como era mirar a sociedade desse novo ponto de vista, não cabia em uma narrativa tradicional, não cabia em diário, dia após dia, linear, homogêneo, racional. Era preciso fazer outra coisa. Pero a estrutura do diário segue na novela, mas não orienta o leitor. A passagem do tempo não está dada como se fosse um diário tradicional. Então, penso que foi uma forma de, mais do que dizer o que havia sido o luto, mas como eu passei a mirar a sociedade a partir do luto. Me parece que esse é o centro de la novela. Tiago, hay una decisión que usted toma, que es el formato de escribir la novela, el estilo, la estructura. Porque hay que decírselo al lector, no va a encontrar una novela lineal, tradicional, alguien que relata, sino que está llena de viñetas, como de pequeños capítulos que usted bien nombra por una fecha, una palabra clave, un nombre. ¿Por qué decide? Esto tiene una raíz en los diarios, un diario personal,
pero ya al llevarlo al libro, ¿por qué decide mantener ese estilo del diario? ¿No siente en algún momento que el lector se pueda perder entre tanta viñeta? ¿No lo siente así? Se pode perder, mas acredito que se for hasta o fim, entenderá o que eu pensei em fazer, que há fio narrativo que organiza toda a novela, e eu busquei utilizar tudo que a novela contemporânea oferece. Então não é mais aquela novela realista do século XIX, pero uma maneira de devolver ao leitor a responsabilidade pelo sentido da novela. Então, a todo instante, o leitor se pergunta o que é aquilo, o que é isso que ele está lendo. E me parece que a ideia é essa mesma. O sea, su idea era exigir al lector. Sim, que ele seja responsável eticamente por dar um sentido para o que está lendo. Não construir um universo em que o leitor pode entrar e ser, de alguma forma, transportado para um outro mundo. A todo instante se percebe que é um artifício literário, que a literatura não é uma cópia da vida, que ele está diante de uma forma artística e que esta forma o desafia a saber o que eu estou querendo contar a ele. Tiago, hay unas cosas, uno a veces siente, claro, al ser tan personal, al ser un diario, que hay muchas claves que al lector no le quedan fáciles de descifrar. ¿Por qué los nombres a veces solo comienzan con las iniciales? De los chicos del colegio, ciertas amigas, ¿por qué el nombre completo y sí las iniciales? ¿Cuál es el propósito? Então, como esses personagens não são completamente desenvolvidos, serve muito mais para que o narrador se mova pela novela. Pensei que se eu usasse os nomes completos, seria preciso construir esses personagens. E eu não queria ser isso. São como tipos sociais. Os amigos da escola, pero quando trato de figuras públicas, Bolsonaro, Trump, Kafka, Drummond, enfim, todos esses estão nomeados. Sabemos em que tempo estamos na novela, o que está acontecendo, qual é o mundo desta novela. Pero quando são estes personagens de apoio, me parece que colocaram na letra não confunde, mas deixa claro que são personagens que não precisamos saber sua história. Cuando usted escribe la novela, hay rabia. Uno siente como en ciertos pasajes las palabras que usa. ¿Hubo más racionalización o rabia a la hora de escribir? La racionalización, disculpa, perdón. Racionalización, o sea, la pensó o se dejó llevar a veces por la emoción, por la rabia, por el sentimiento, porque hay cosas que usted usa como ciertas descripciones, sobre todo a personajes reales, que son como los describe con rabia. Bolsonaro, se está comiendo el hígado de Fernández, de Kirchner. O sea, ahí uno nota más que un raciocinio, rabia. Sim, me parece que é um raciocínio, mas que não deixa de transmitir uma violência que está presente na novela. Não só nessas passagens, mas pela própria estrutura, sim? Que não é o que é esperado para um livro a respeito do luto e do luto de um padre que ha perdido su niña. Porque hay mucha alusión al cine y a veces uno leyendo la novela hay cierta estructura de guión, pareciera, ¿no? Uno viéndolo desde lejos. ¿El cine lo marca usted como narrador? El cine, el séptimo arte de la cinematografía. ¿Por qué? Bueno, es por mi formación, entonces, tanto el cine como el rock and roll, que está presente a todo instante, de alguna forma, o livro, durante a escritura do livro, ele funcionou como um buraco negro. Então, tudo que estava ao meu redor foi tragado para a novela. Então, a política de momento, mas o que eu estava acompanhando as películas, mas no caso do cine, me parece que há essa que me interessa muitíssimo no livro, que é essa vida fingida, essa experiência de segunda mão, sim?
E por isso, a todo instante, o narrador fala se o que ele está vivendo, se aquilo é a realidade, ou se ele está numa filmagem, ou se está num palco. A todo momento, isto está presente justamente para mostrar os mecanismos de construção da novela. La psicodelia también está ahí, mucho, y hay muchas imágenes, por ejemplo, un 100 pies que se le está comiendo la oreja a alguien. Hay imágenes que uno dice, bueno, esto se salen, son muy abstractas y a veces son muy fantasiosas, se salen de cualquier realidad. ¿Por qué usar ese recurso? Entonces, la violencia, bien como el nonsense, el humor, el sexo, es también una respuesta a la sociedad que juzga a todos. Entonces, no es esperado que el padre de la niña muerta tenga determinados comportamientos. No puede sonreír, no puede ter un amante, no puede fazer nenhum tipo de loucura. Deve se comportar de uma maneira que a sociedade espera. Mas isto é com todos, ¿sí? Não somente com quem perdeu uma niña. O padre de família, o bom funcionário, todos temos essas caracterizações que nos obrigam a nos comportar de uma determinada maneira. Então, de alguma forma, a novela devolve para o leitor esses julgamentos, lançando a ele tudo que não é esperado de uma pessoa que é o padre de la niña muerta. É uma forma literária, não directa, de hacer una crítica social. Porque lo que usted dice, una crítica social, porque en el fondo hay una autocrítica suya también, hay una autocrítica al Estado, a las formas, a la burocracia, a los mismos amigos, a la impertinencia. Usted quería hacer en el fondo, sí, es la lamentable muerte de una hija, pero a través de esta historia cuenta como que denuncia todo lo que está también mal en la sociedad alrededor de esa muerte, la salud, el sistema, la burocracia para llenar unos trámites en una funeraria. Eso se lo propuso, fue algo que fue surgiendo. Sí, eso pienso que es el centro de la novela. Que o lugar de aquel que perdió su hija, un luto violento, es también un local privilegiado. Porque se pode mirar a sociedade de uma forma que não é possível de outra maneira, porque está sempre dentro do mecanismo. Mas eu fui arrancado, estava completamente fora, completamente ausente. Eu não fazia parte mais da vida em sociedade e pude mirá-la, sim? Pude ver sua forma de funcionamento. Isto me parece que é o centro de... Usted, para escribir este libro, leyó algo y creo que hace menciones ahí. En ese momento no la recuerdo, de otros autores que también estuvieron en ese estado. Es más, menciona un autor específico, en este momento no lo olvido. ¿Por qué lo leyó y quién es? Los otros autores que pasaron por... Sí, es también una forma de mostrar otras maneras de lidar con el luto sin tener que construir personajes. Entonces, cuando yo hablo en Brasil, Gilberto Gil o Drummond, o Eric Clapton, as pessoas já sabem do que se trata. Então, eu construí esses caminhos de uma espécie de atalho narrativo, e também uso muito livre de suas biografias. Não me preocupei em tratar exatamente do que se passou com eles, mas de uma forma como se criássemos uma espécie de irmandade, que todos sabem o que de fato se passa. Então, eu pude imaginar como foram os primeiros dias para Gilberto Gil, para Eric Clapton, para todos eles, e o que se esperava deles e o que não é possível entregar. Não é possível entregar nenhum tipo de sabedoria sobre o luto, sobre vida e morte. Por isso, a ficção e não a autoajuda. Tiago, porque casi la novela toda, no sé si su estilo, siempre está con frases cortas y muchos puntos. Yo siempre he creído como lector que a veces eso es como lacónico, nostalgia, ¿no? El que escribe corto, el que no tiene mucho que contar, ¿no? O sea, no tiene mucha expresividad, pero lo suyo es muy puntual. Frases cortas, punto. Frase corta, punto. ¿Es un propósito de la novela o eso es su estilo de toda la vida? Bueno,
agora que escrevi a segunda novela, descobri que é meu estilo, que é uma forma de narrar onde consegui combinar forma literária e o que eu pretendia transmitir. Pero nesta próxima novela, o que faço é misturar tudo que está separado em fragmentos. Os tempos, as vozes narrativas, o estilo ensaístico, comentário político, agora tudo vai estar misturado. Aqui você tem cada fragmento sobre um assunto. Certo? Esta é a organização e esses fragmentos vão se correspondendo. E no final espero que façam algum sentido. Sí, claro. Tiago, esa segunda novela que está escribiendo, ¿cómo se llama? ¿O ya la escribió, ya la terminó, ya la publicó? Cuéntanos un poco. Sairá em Brasil em 2023. Não tem nome ainda. É uma tentativa de tratar de minha geração. Daqueles que viveram alguns excessos na década de 90, mas numa realidade extremamente violenta de América do Sul. Há um privilégio da classe média, isso está claro, mas também na proximidade, um risco a todo instante para esses jovens que foi parte de minha história. Então, o que é esse grupo e para onde foi? O que seria a velhice dessas pessoas? E é isto que eu projeto, uma tentativa de um romance generacional. Te hago la última pregunta y volviendo al padre de la niña muerta. Ya, no sé si uno pueda decir esto, no se lo pregunto al escritor, pero sí al papá, a la persona. 8 años después, ¿no? 8 o 6 de la muerte de la niña. Ela tinha 8 anos, mas foi em 2016. Sí, 6 años. ¿Qué ha pasado hoy? O sea, pasó una novela, o sea, ¿cómo se siente? ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Uno se recupera? Penso que nunca se recupera totalmente. Não. A vida cambiou a partir da morte de minha filha e não cambia novamente para o que era antes. Aquilo é como se fosse outra vida. Agora é uma vida diferente. Foi possível seguir em frente, reconectar ao mundo, mas não há um único dia que não penso no que passou. Uma espécie de terror daquela noite no hospital, tudo que eu vivi, isso é algo que não é possível, talvez não é desejável também. Apagar de la memoria. Les digo un poco a los que están viendo la entrevista, la niña de Tiago murió de una miocarditis, ¿no? Una miocarditis y bueno, ella cuenta un poco todo el proceso de lo que ocurre. A propósito, ¿su segunda novela tiene algo que ver con su hija o ya se desliga totalmente? No, el narrador es un autor, alguien que publicó una novela que fez algún suceso en su país, mas apenas eso. Nada más. Nada más. Tiago, ya había dicho que la última, ahora sí la última. ¿Qué panorama hoy hay en la escritura brasilera? ¿Qué ha pasado? Pues acá a veces llegan ecos, no llegan muchos escritores brasileños a Colombia, conocemos a Fonseca, lo último a Clarice, a Guimaraes, a Jorge Amado, pero de lo nuevo casi no conocemos. ¿Qué está pasando en Brasil en la literatura? Eu penso que lo que se chama autoficção é algo que ocorre bastante hoje em Brasil e acabou sendo uma forma de poder, por meio da literatura, fazer a crítica política, que hoje é o oxigênio em Brasil, porque vivimos o terror do governo Bolsonaro. Então, tudo que hacemos, tudo que se pensa, tem que ser voltado a combater este governo. Não há outra possibilidade. Não se pode escrever qualquer coisa, uma novela qualquer, que não tenha uma responsabilidade política, porque é algo decisivo. O país está sendo desmontado, destruído, completamente, em todos os setores. Então, qualquer um que tenha alguma voz e que possa expressá-la e que possa dizer algo, se sente eticamente obrigado a trazer a política para a literatura, para as artes plásticas, para o cine, o que também cobra seu preço.
Tiago, muchas gracias. Seguidores de Diario Criterio, no olviden buscar esta novela muy recomendada y ya nos seguimos hablando acá desde esta Feria del Libro. Gracias. Muchas gracias.